Amados, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 39, Salmos de número 39. Nós vamos ler 2 versículos. Amém? E a gente vai falar uma coisa hoje que talvez vai incomodar algumas pessoas, mas é importante que seja falado. E o que nós vamos falar hoje é sobre a língua. E o chicote vai correr hoje. O chicote vai correr. É forte. Então diz aqui, olha, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Eu vou anotar aqui 1 minuto, e nesse 1 minuto eu quero que você gaste a sua língua conversando com essa pessoa que está do seu lado. Pode conversar à vontade. O salmista, e quando ele diz assim, olha, eu guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, nós podemos ter aqui pelo menos 3 interpretações. E a primeira interpretação é, eu guardarei de estar indo em alguns caminhos para que eu não venha pecar contra a minha língua. E eu quero dizer a vocês que existem alguns caminhos que nós podemos ir que vão nos levar ao pecado. Se você for analisar o salmista ali, no Salmo 1, você vai entender isso que eu estou falando. E ali diz o salmista, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E isso é muito lógico. Além de ser espiritual, é lógico. Por quê, querido? Se você vai estar numa roda de médico, o assunto que vai rolar ali vai ser o quê? Vai ser sobre medicina. Se você está na roda, eu, por exemplo, tenho reunião com os pastores, o assunto que rola ali é o que é? É as ovelhas, é o rebanho. Agora, vamos mudar aqui. Se você está numa roda de criminoso, o que vai ter ali? Vai ter assunto, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, aquilo. Por quê, querido? Se você está numa roda de pessoas que só falam sobre sexo, fatalmente você vai falar sobre sexo. Só fala sobre futebol, você vai só falar sobre futebol. Só fala sobre videogame, você vai falar só sobre videogame. Então, sabe o que tem que acontecer muitas vezes com a gente? E o salmista, ele dá a dica aqui para mim e para você: seja seletivo. Não é qualquer lugar que você tem que ir. E ele diz aqui, olha, eu guardei os meus caminhos, eu deixei de ir em alguns lugares para não pecar com a minha língua. Essa é a verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, nos fala algo interessante. E nos fala assim, olha, abstém-vos de toda aparência do mal, fugir de toda aparência do mal. Ou seja, se você sabe que ali naquele lugar tem pessoas ali que vão te induzir ao erro, te induzir ao pecado, se afaste daquele lugar, meu querido. Então, muitos de nós estamos pecando, sabe por causa de quê? Porque nós estamos falando, e a verdade é essa. A verdade é que quanto mais a gente fala, mais a gente tem vontade de fazer aquela determinada coisa. Mas quando o salmista, ele nos fala isso, ele nos fala também, ele nos dá a entender que sair desses caminhos, guardar esses caminhos, significa evitar, revelar propósitos e propósitos bons que nós temos. Quando ele diz assim, olha, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, ou seja, eu vou deixar bem guardado aqui os meus propósitos, os meus ideais, para mim não pecar, para mim não fazer coisas erradas, porque se você revelar algo que Deus colocou no seu coração, fora do tempo, aquilo ali pode redundar em retaliações para a sua vida. Você pode ter retaliações emocionais, psicológicas, você pode ter retaliações espirituais. O caso de José, algumas pessoas dizem assim, mas José teve 2 sonhos, para quem não sabe. José, ele sonhou, ele era ali o menor da casa dele,
em termos de idade, e ele sonhou que todos os seus irmãos, inclusive seu pai e sua mãe, eles haveriam de se prostrar um dia diante da presença dele. E ele, não vou dizer que ele tinha que ficar com a boca calada não, porque Deus teve um plano e um propósito ali, mas foi uma exceção. O que ele falou? Ele falou assim: olha, eu tive um sonho, e o sonho é que todos vocês vão ser subjugados, e todos vocês um dia vão se dobrar diante de mim. Em outras palavras, o que aconteceu? Ele sofreu uma retaliação muito grande, porque nem todos dividem dos nossos sonhos. E muitas vezes, quando você passa o seu sonho para alguém, sabe o que acontece? Essa pessoa ela tem um ciúme, uma inveja, ela começa a falar palavras negativas para você, e isso aí pode implicar em coisas ruins para a realização do seu sonho. Amém, queridos? Então, todas as vezes que você tiver algo, você pensa duas vezes antes de falar. Deus colocou um propósito. Eu vou aprender a cantar. Glória a Deus por isso. Fica só com você. A não ser que Deus te revele. A não ser que Deus te fale assim: olha, pode abrir a boca. Aí você abre. Mas se Deus não te revelar, fica só com você. Vai lá na escola de música, vai lá no Mudarte e fala assim: olha, eu quero aprender a cantar. Porque dependendo do tipo de pessoa que você falar, ele vai te ironizar, ele vai te escarnecer. Existem alguns cantores de sucesso, e uma delas é a Ana Paula Valadão. E a Ana Paula Valadão, ela foi escarnecida. Ela foi escarnecida. Quando ela foi fazer um teste, ela foi fazer uma admissão musical, eles disseram: olha, faz outra coisa, isso aqui não é sua área. Eles falaram exatamente isso com ela. Por quê? Porque ela dividiu o seu sonho com alguém que não dividiu o seu interesse com ela. Então, queridos, muitas vezes, quando nós falamos algo, nós podemos falar para a pessoa certa. Chama um pastor, chama uma liderança, chama uma pessoa responsável, chama talvez o seu pai. Tem alguns sonhos que você pode dividir com seu pai, com sua mãe. Tem sonhos que nem pai nem mãe devam saber. Então, quando o salmista ele diz assim: olha, eu guardei o meu caminho para mim não pecar com a minha língua, ele está dizendo assim: eu guardei os meus sonhos para mim não incorrer de que as minhas palavras não se percam. Amém, amado? Mas existe também uma conotação aqui. Quando ele diz isso, ele diz assim: olha, eu guardei os meus caminhos, eu guardei as minhas provas, eu guardei as minhas lutas, eu guardei os traumas, eu guardei as minhas dificuldades. Irmãos, nós falamos aqui de José, e José era uma pessoa que aonde ele colocava a mão dava certo, até nos seus erros a prosperidade vinha. Mas aconteceu que ele teve uma sequência de coisas negativas na sua vida. Depois de um sonho lindo, maravilhoso, ele foi parar no fundo de uma cisterna, acredito eu, cheio de urina, de fezes, aonde ali os transeuntes, aquelas pessoas que passavam ali no deserto, usavam como banheiro. E ele foi parar exatamente no fundo dessa cisterna. Mas no fundo dessa cisterna, ele não abriu a sua boca para reclamar. Ele foi vendido como um escravo, humilhado. Ele parou na casa de um cidadão chamado Potifar. E na casa de Potifar, ele foi trabalhar como empregado doméstico. Nada contra ser um empregado doméstico, mas para quem teve uma visão tremenda daquela, ele poderia falar assim: Deus, eu não imaginei isso. A minha visão era muito grande para eu estar aqui trabalhando dessa forma. Mas como se não bastasse, querido, ele foi para a prisão. A mulher de Potifar fez uma cilada para ele, e ele não caiu na cilada, e ela incorreu contra a vida dele, e ele foi parar na prisão honestamente, ele sendo honesto, injustamente. Então eu quero dizer que mesmo assim, ele não reclamou de Deus, mesmo assim, ele não falou, ele não praguejou, ele não murmurou, ele guardou os seus caminhos para si. Eu acredito que eu falo para pessoas aqui que talvez não tenham dinheiro para pagar conta de água, conta de luz, talvez está lá com o seu telefone cortado. Mas e daí? Você vai reclamar? Você vai murmurar? Você vai falar: Deus, por quê?
Você vai falar: Deus, olha, eu estou te servindo, eu estou orando, eu estou jejuando. Deixa eu te falar, querido. Sabe o que o Espírito Santo fez com Jesus? Ele pegou Jesus e falou: vou te levar para um lindo lugar, vou te levar para o deserto. E ali no deserto ele foi durante 40 dias tentado por Satanás. Você sabe qual foi as tentações que Jesus passou ali? Não foi só de fome, de sede, não. Foi da língua. E eu quero dizer que muitos de nós somos provados para ver se nós abrimos a nossa boca para reclamar. O que eu às vezes percebo, querido, é que muitos de nós temos uma doençazinha e falamos assim: olha, não vou servir a Deus mais não, Deus não ouviu minha oração. Muitos de nós temos uma provazinha, uma dificuldadezinha: eu vou sair daquela igreja, Deus não está naquela igreja. Meu querido, seja forte. Se tem uma coisa que Deus desagrada, se tem uma coisa que Deus abomina, é a tal da murmuração. E não é só Deus não, eu detesto murmuração. Sinceramente, às vezes pastor tem que ouvir algumas coisas que, pelo amor de Deus, querido, é um negócio terrível. Porque, olha, reclamar, beleza. Passar por prova, todo mundo passa. Passar por dificuldade, todo mundo passa. E eu não quero me excusar de ouvir os problemas, não, porque são importantes que as pessoas venham e confessem para mim os problemas. Mas existe uma linha fina que separa a confissão da murmuração. Tem pessoas, querido, que têm prazer, que têm deleite de ficar murmurando, de ficar reclamando. Mas é assim, eu não tenho dinheiro, eu estou assim, eu estou com um problema assim, eu estou assim, assim, assado. Sabe quanto que vai sair disso? Nunca! Nunca! Então, amados, diz a Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5, tá? Ali nos fala que um pouquinho de fogo, ele pode colocar todo um bosque em chamas. E assim é que acontece com muitas pessoas. Elas têm alguns problemas pequenos e elas transformam aqueles problemas pequenos em problemas grandes. Elas potencializam aqueles problemas e elas ficam num círculo vicioso na vida delas. Você já viu? Talvez você conheça algum tipo de pessoa que sempre está doente. Por que você não foi ao culto? Estou doente. Quando não é ela que está doente, é alguém da família dela que está doente. Mas você sabe por que a doença vem? Porque ela tem alguma coisa chamada legalidade. E a legalidade está nas palavras, segundo está escrito dentro da Bíblia, no livro de Mateus capítulo 13, nos fala que palavras são sementes. Jesus falou isso. Jesus falou que palavras são sementes. Então toda vez que você joga uma praga na sua casa, você está semeando praga na sua casa, você está semeando miséria na sua casa. E sementes, sabe o que acontece com sementes? Sementes crescem, principalmente se você joga água nela, elas crescem. Então muitas vezes nós entramos dentro da nossa casa, a nossa casa é uma verdadeira floresta de coisas negativas, porque são ministradas palavras ruins ali. Quantas mães ministram sobre os seus filhos palavras ruins? E como que você quer que seu filho cresça? Se você ministrou que ele é uma peste, que ele tinha que morrer, que ele é uma praga, como que você quer que ele cresça? A não ser que você um dia, você, pela infinita misericórdia de Deus, fala assim: olha, eu anulo, eu cancelo todas essas ministrações e eu mato todas essas sementes em nome de Jesus. Quantos e quantos casamentos estão sendo destruídos? Você sabe por que os casamentos estão sendo destruídos? Por causa da ministração, por causa da palavra. Porque o marido vira para a mulher e fala assim: olha, eu não te aguento mais, eu me arrependo de ter casado com você. E a mulher vira para o marido e fala assim: olha, eu não aguento mais esse marido. E é uma troca de acusações. E diz ali a palavra, em Tiago capítulo 3, versículo 5, que um pouquinho de fogo, ele coloca todo um bosque em chama. Mas o mais incrível, diz o versículo 6, Tiago 3, versículo 6, e nos fala quem é o causador de tudo isso. Quem inflama isso, quem dá combustão para isso, se chama Satanás.
Olha lá, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. E a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo... Não, você não escutou. É inflamada pelo... É o inferno. Você sabe o que significa inflamar? Inflamar significa jogar combustão. Eu gostaria de dois atores aqui. Seja homem ou mulher. Duas pessoas. Vem cá. Bom, eu vou explicar para vocês na prática o que acontece com a língua. Ali, nesse versículo, nós entendemos que é o inferno que inflama. Então nós temos aqui, fica aqui mais para cá, aqui, ó. Vem cá, pastor Mauro. Então nós temos aqui duas pessoas. E existe uma desavença entre os dois. E uma desavença pequena. Para vocês entenderem que não foi nada combinado, eu vou deixar eles escolherem a desavença. Pode escolher. Em qualquer área, seja área de trabalho, música, qualquer coisa. Não, pode falar comigo primeiro. Time de futebol. Tá? Time de futebol. Então, espera aí, dá um microfone para eles. Dá um microfone para eles. Meu irmão, vou te falar o seguinte, meu. Aqui é Corinthians, tá ligado, mano? Esse negócio aí de porco verde aí não rola não, mano. Corinthians é muito melhor que esse porco aí, entendeu? Que Palmeiras que nada, aqui é Corinthians, tá ligado? Só tem bandido, irmão. Tá me tirando, mano? Você tá me tirando, irmão? Quem é bandido aqui, irmão? Eu tô trabalhador, tá tirando, mano? Você tá tirando, mano? Que eu trabalho, irmão. Tá tirando? Quem é ladrão aqui? Quem é bandido aqui, irmãozinho? Então, peraí, vamos conferir então. Calma aí, vamos conferir então. Esquenta não. Fica então. Dá licença, irmão. Peraí, quer ver? Vai pra cadeia, que é seu lugar. Corinthians é fraco, irmão. Tem essa não. Quem manda em São Paulo. O negócio é o seguinte, irmão. Quem que é ladrão aqui, irmão? Quem que é ladrão aqui, irmão? Bora, quem que é ladrão aqui, irmão? Bota a mão aqui, irmão. Vou te furar todo, irmão. Você e sua família, meu irmão. Você e sua família, meu irmão. Põe a mão no moitão, não, mano. Você tá maluco, mano? Eu nunca matei ninguém, não, mas eu mato, cara. Eu mato, mano. Entendeu? Eu vou dar um tiro em você, cara. Tá vendo aquela mulherzinha sua lá? Vou encher ela de bala, tá ligado, mano? Vou encher a boca dela de formiga, tá ligado? Irmãos, veja bem. Eu e o pastor Mauro, nós fizemos o papel do diabo aqui. E nós... Você viu, né, irmã? Ó, eu soprava aqui nele, né? Ameaça a família dele. Pastor Mauro, eu não sei o que o pastor Mauro falou. Mas o que nós fizemos aqui? Nós inflamamos eles. Eles começaram mais ou menos, se bem que eles já começaram meio tenso já. Vai lá. Gostaram? Dá um aplauso aos artistas aqui. Obrigado. Amados, então é exatamente isso que acontece, que nenhum tipo de retaliação venha sobre sua vida, nem sobre sua vida, e nem sobre sua vida, e nem sobre a minha vida. Tá, irmãos? Porque, na realidade, isso é o que acontece. Uma confusão aconteceu por nada. O inimigo era um foguinho desse tamanhozinho assim, e ele queimou todo o bosque. E em muitas situações dessas, há crime, há morte, há separação. Você quer apagar o fogo de Satanás? Quer apagar a combustão do inferno? Peça perdão. Clama o sangue de Jesus. Fala: Deus, me perdoa. Imediatamente o sangue de Jesus é vertido na sua vida, no seu lar, na sua família. Então, amados, tudo começa com a língua. E aqui, esse salmista, ele fala: guardei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aí entra um segundo elemento aí. Quem é o segundo elemento? O ímpio. E quem fala aqui é um servo do Deus vivo. Amados, deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa guardar a sua língua em todo momento, mas especialmente quando ímpios escutam você que é crente e que a sua casa é um verdadeiro barraco.
E você, então, escandaliza os seus vizinhos, e os seus vizinhos que são ímpios, fala assim: olha, esse crente aí, isso é crente, eu nunca quero ser crente na minha vida. Então, querido, eu quero te dizer, a Bíblia nos fala: ai daquele pelo qual vir o escândalo. Você que trabalha numa empresa cheia de ímpios, e todo mundo sabe que você é crente, mas você não dá um bom testemunho, você está escandalizando e influenciando essa pessoa para o lado mal, para o lado negativo. E muitas pessoas falam assim: para que eu vou ser crente? Sendo que o crente que está aqui, ele tem um problema de desvio de caráter. Então, meu amado, segura o seu pé, porque a Bíblia nos fala que melhor nos fora colocar uma corda no nosso pescoço e sermos lançados no mar, do que escandalizarmos a palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas, irmãos, vêm aqui num culto de domingo, talvez essas pessoas estão até aqui hoje, não sei, e vem e adora, e glorifica o Senhor, e levanta suas mãos, e fala: Jesus, Tu és lindo. Mas essa mesma boca que louva ao Senhor, ela louva com músicas profanas, com músicas que não glorificam ao Senhor. Essa mesma boca fala a palavra torpe, fala palavrões, fala coisas que não glorificam e murmura. Eu quero te dizer, querido, que aqui o salmista, ele teve uma preocupação com o ímpio, e ele fala assim: olha, eu coloquei um freio na minha boca por causa do ímpio, por causa das pessoas. Porque tem muita gente que fala assim: eu estou nem aí, briga, xinga, o cara está no carro ali, e ele começa a fazer coisas que não são próprias que estão a fazer, como xingar, como eu já fui, querido. Eu no carro, sabe o que acontecia? Eu sentava no banco e um demônio sentava no outro banco, e ali eu xingava, eu reclamava. Uma vez que eu lancei o carro em cima de um motorista de táxi, o motorista de táxi, ele chegou para mim e falou assim, porque eu estava com problema no carro, um Chevette 84, velho toda a vida. Tem que ver, pastor Mauro. Aí eu tinha que virar à esquerda, e eu andando devagar, e a esquerda nunca chegava, e o cara buzinando, dando farol, aquela coisa atrás, e eu não podia ir para a direita, porque eu tinha que virar à esquerda. E ele então perdeu a paciência, parou do meu lado e falou assim: ô meu amigo, você não quer vender esse carro para o velho, não? Ferro velho? Irmãos, na hora fez assim, ó, a ira. Eu falei assim: não vou nem perder tempo de falar nada com esse cara, não. Vou pegar esse carro velho e vou enfiar no táxi dele agora. Quando eu fiz isso aqui, queridos, ele acho que ficou com medo, e ali o carro que não funcionava passou a funcionar, querido. É assim que o diabo faz. E ali ele saiu vazado. Você pode talvez olhar para mim e falar assim: você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Já tive vários problemas, várias dificuldades, especialmente com a língua. Mas Deus, Ele me tratou, Ele me moldou. Então é preciso que eu e você tenhamos uma importância e um olhar atento para os ímpios. Bom, espero que você tenha gostado dessa palavra. E dando sequência aqui, falando um pouquinho mais aqui sobre esse poder que tem a língua, eu quero compartilhar com você algo aqui. A palavra de Deus nos fala com muita propriedade sobre o poder que existe na língua. Jesus Cristo, confirmando lá Provérbios capítulo 18, nos fala que nós seremos justificados não pelas nossas obras. Lá em Mateus 12:37 nos fala que seremos justificados pelas nossas palavras. Nós seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Portanto, é muito importante. Tiago nos fala, lá em Tiago capítulo 3, nos fala que de uma fonte só não pode jorrar dois tipos de água, água doce e água salgada. Jesus nos fala lá no livro de Mateus capítulo 13, que palavras são sementes. Então é importante você entender que quando você fala, você está semeando. Se você fala coisa ruim, você lança semente ruim.
E é importante que você se atente para o poder da palavra. Não ministra coisa ruim, não reclama, não fala mal da vida dos outros. Amém? Então, que você possa ficar bastante ligado, bastante atento neste poder que você tem aí, ó, nessa arma que você tem na sua boca, que é a sua língua e que são as palavras. Que Deus te abençoe.